Você está feliz com tudo que Deus fez ao longo desse ano na sua vida e na nossa igreja? Então fala assim, mas ainda não acabou. Deus ainda tem mais. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 1. Quem está lá comigo diz amém. Nossa, os irmãos. Ih, misericórdia. Escutei uma misericórdia aqui. Vamos lá. Agora um amém, Ricardo? Amém. Meus irmãos, nós vamos começar essa série e vamos caminhar com essa série até o dia 24, Profecias de Natal. E onde é que surge essa série na nossa mente, no nosso coração? Ela parte da leitura do Evangelho segundo Mateus, do anúncio da boa nova da vida de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus. E se você prestar atenção, se você for assim alguém que é curioso ou curiosa, não sei se tem alguém aqui assim, mas o capítulo 1 e o capítulo 2, Mateus ele vai falando, isso se cumpriu, ele vai narrando os fatos do nascimento da vinda de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, e ele vai estar ali falando assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí isso acontece no capítulo 1 e no capítulo 2. A bem da verdade, Mateus ele faz isso ao longo do ministério de Jesus e até na morte de Jesus. Ele tem essa visão porque um dos propósitos, ou o propósito maior do Evangelho de Mateus é anunciar para o povo judeu, para aqueles que estavam ali, Fábio, esperando o Messias prometido ao longo de todo o Antigo Testamento, para dizer assim, esse Messias prometido agora ele é chegado. E aí ele vai atrelando esses fatos ao cumprimento profético. Ele vai dizendo, olha, isso aconteceu porque na verdade não surgiu agora do nada. Foi algo que já estava predito. E nós temos profecias para 600, 700 anos antes ainda disso, mas ao longo do Antigo Testamento nós vamos vendo isso. Se você saísse hoje de casa, ou quando você saiu hoje de manhã de casa, se alguém lhe perguntasse, né, irmã Dulce, para onde é que você está indo? Você ia dizer, eu estou indo para a igreja. Mas quando a gente é perguntado, talvez, o porquê que você está indo, aí já desce um nível a mais nessa resposta. Então, o que eu e você precisamos entender, qual o desejo dessa série, e eu estou fazendo para que você entenda o todo, é que a gente não quer simplesmente dizer, olha, Jesus chegou e ele completou ali algo. Não. Ele, na verdade, é o cumprimento perfeito. O Antigo Testamento aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. A expectativa que se tinha da chegada do Messias, ele é o porquê de toda a história. Ele é o começo, o meio e o fim da história. Ele não é um acaso que veio e completou e aconteceu assim porque, enfim, foi para Belém, era assim mesmo, voltou, subiu de volta para Nazaré, era assim. Não, isso estava tudo dentro de um orquestrar do nosso Deus. Então, o nascimento de Jesus Cristo, que é algo espetacular e maravilhoso, como é que a gente consegue conceber e entender isso? Ele não surgiu assim na história. Ele, na verdade, é a razão de toda a história. Assim como Cristo é a razão da minha e da sua história. O nascimento de Jesus, Bruno, é esse Deus que ele está para além da história, se fazendo parte no meio da história para redimir a minha e a tua história de vida, para que a gente tivesse um novo capítulo na nossa vida, amém? Então é com esse intuito, é dessa forma que nós vamos abordar essa série, e nós começamos hoje pela primeira expressão então que Mateus usa. Se você for olhar o capítulo 1, Mateus ele começa com a genealogia de Jesus. E eu acabei de falar, ele busca tentar provar para o povo judeu que Jesus era o Messias prometido. E é interessantíssimo porque capítulo 1, verso 1, ele diz o quê? Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Ele já atrelaça aqui, ele já abraça aqui o rei Davi, aquele que era o maior considerado no Antigo Testamento pelo povo judeu. E ele já volta lá para o patriarca Abraão. Então ele já começa dizendo, vocês judeus, deixa eu contar um pouquinho o que vocês tanto apreciam lá para trás, por que é chegado aqui, eu vou começar a explicar para vocês. E aí ele vai, mas nós vamos fazer uma leitura agora a partir do verso 18. E a partir do verso 18 nós temos o seguinte, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Te amamos, Jesus. O que declaramos, Pai, em forma de canção é verdade no nosso coração, Pai. Não há nada melhor que o Senhor, Pai. Não há nada melhor, Pai. Nós queremos viver, Pai, por isso desejamos, Deus, esse retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos anunciar que não há nada melhor do que o Senhor, até que o Senhor volte para nos buscar. Te amamos, Deus, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que a gente precisa entender, essa expressão do que tudo aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera lá no verso 22, tudo isso o quê? Tudo isso que está narrado, Mauro, a partir do verso 18. O que acontecia aqui era que José e Maria eles tinham esse relacionamento, e lá naquela época, mesmo antes de contrair o casamento, você já tinha um contrato assinado, tanto que se você vê a dinâmica como o texto é escrito, ele diz, olha, ela estava prometida em casamento. E aí o verso 19 diz, por ser o seu marido justo, ele pretendia anular o casamento secretamente. José era justo porque ele era alguém reto diante do Senhor, alguém que obedecia à lei do Senhor. Lucas é o outro evangelista que conta a respeito do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas, eles contam a respeito do nascimento de Jesus, diferente de Marcos e de João. E o que Lucas fala, se você já tiver lido com um pouco mais de atenção Lucas, ele vai entrelaçando o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo. Há um anúncio a Zacarias, há um anúncio a Maria, há o nascimento de João Batista, há o nascimento de Jesus. Mas o fato é que quando Maria, lá em Lucas, se você for Lucas capítulo 1, verso 56, quando Maria sabe então que está grávida, a Bíblia narra que ela foi depressa ter com Isabel, mãe de João Batista, e fica lá por volta de 3 meses. Então o que se acredita aqui é que nesse tempo dessa conversa narrada, ou desse sonho aqui que José teve, narrado a partir da perspectiva de Mateus, Maria já estava com pelo menos 3 meses de gravidez. E aí então José sabe disso. E como eles tinham esse contrato, esse relacionamento que já estava prometido via realmente um documento formal, a anulação dele também precisava de um processo formal. E em razão da traição, Maria poderia ser até apedrejada. Quem lembra da história da mulher que foi apanhada em adultério? Qual foi a condenação que ela recebeu? Foi Jesus livrou, mas ela recebeu esse... Cadê aqueles que te acusam? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Porque isso aponta lá para a lei de Moisés. Então esse era o contexto. Aí José, então sendo um homem justo, ele diz, olha, eu não vou prejudicar Maria, mas eu também não vou assumir um filho que não é meu. Então, o fato é que ele, não querendo difamar a Maria, ele diz, então eu vou deixá-la aqui secretamente. E aí então o anjo aparece, e aparece nesse sonho, nessa visão maravilhosa, e ele diz, olha o verso 20 comigo, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Maravilhoso, esse nascimento de Jesus Cristo, a partir da ação do
Espírito Santo. Eu lembro os irmãos que quando eu falei da série que a gente falava lá dos 6 dias, que eles avançavam, que eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, nós falamos da nossa necessidade do estudo da Bíblia, da luz da palavra de Deus. E os irmãos tenham cuidado, porque existe, eu sempre tenho falado disso, eu sou recorrente nisso, existe uma vertente, uma ala da teologia chamada teologia liberal, que para eles Jesus Cristo não nasceu dessa forma. Isso é um mito. Tudo que nós estamos lendo agora é mitológico, é ilusório, é invenção. E por isso que eu e você precisamos entender a dimensão da seriedade desse nascimento, que às vezes você que já é cristão há algum tempo escuta tanto, Natal, 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 Jesus nasceu. E a gente talvez esquece da dimensão, da seriedade desse nascimento virginal. O fato é que então o anjo fala para José, olha, ele nasceu, não temes, olha o verso 21, ela dará à luz a um filho. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui foi um pacote completo, Ricardo, maravilhoso. Teste de gravidez, chá revelação, batismo do nome, já foi tudo aqui num pacote só. Sim, ela está grávida, é do Espírito Santo, é um menino, ele vai se chamar Jesus, ainda declara o propósito da vida dele. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Completo. Maior chá revelação da história. E aí então a gente chega nesse verso que é chave para mim e para você. O verso 22. Mas deixa eu te lembrar, só para que você entenda que Jesus é uma variação, não é isso, irmão? Alexandre, nós estávamos conversando sobre grego e hebraico ali antes do culto. Joshua, ou Josué, para falar no nosso bom português, é a versão hebraica, para o que Jesus é em grego, Jesus. Corrigindo aqui meu pobre grego diante do irmão Alexandre. Então, o que significa desde Josué e agora Jesus? O Senhor, Ele salva. O Senhor salva. Então, quando ele está falando aqui, olha, Jesus, ele vai salvar o seu povo, o que eu e você precisamos entender é que a salvação prometida pelo nosso Deus, ao longo da história, ele chega para nós através da pessoa de Jesus Cristo. Nós servimos então a um Senhor que nos salva. Você quer encontrar salvação, você quer encontrar libertação, vá para Jesus. Natal é esse, é o cumprimento daquilo que foi predito. É o cumprimento dessa promessa que foi predita em um determinado momento, mas que agora ela era cumprida na minha e na sua vida. Nós precisamos da salvação, nós precisamos de Jesus. Jesus, aquele que salva. Nós já entregamos nossa vida para o Senhor? De que Deus já nos salvou? Não só falando da salvação eterna, mas dos nossos pecados, dos nossos vícios, do nosso próprio eu. Ou do que nós temos carregado desde o ano passado, desde o Natal passado até esse Natal, que o Senhor ainda está precisando ganhar esse espaço para dizer, eu quero tratar isso na sua vida, eu quero te salvar desse pecado, eu quero te salvar desse mal, eu quero te salvar desse medo, dessa frustração, mas nós não temos entendido e dado a Ele esse espaço, que eu e você precisamos encarar de forma diferente nesse Natal, entendendo que o Senhor é aquele que salva as nossas vidas. Não há nada. Ele vence, Ele te liberta. Salvação no Antigo Testamento, diante de um contexto militar e bélico, estava atrelada à libertação. Salvou do inimigo, libertou do inimigo. Eu e você precisamos da libertação do Senhor. O que nós temos carregado ao longo desse ano, ou desde o Natal passado, que nós ainda não entendemos que o Senhor tem poder sobre essa área na nossa vida. Para libertar, para curar, para salvar. Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Mateus 20, 28 vai dizer, como o Filho do Homem, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, ele veio para te resgatar. E aí nós entramos no verso 22 que diz, olha, tudo que aconteceu para que se cumprisse
o que disse o Senhor através do profeta: a virgem ficará grávida, dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Minha pergunta é: que profeta falou isso? Isaías falou isso. Então nós vamos entender primeiro, já que a gente está falando das profecias de Natal, o que de fato seria então esse entendimento de uma profecia, para que a gente fique bem claro diante disso. Profecia, da forma mais simples que eu posso falar para vocês, eu te diria, é uma mensagem de Deus. A forma mais simples, é uma mensagem de Deus. Agora, 2 Pedro 1, nos ajuda a entender a dimensão disso que não é humana, mas é de fato divina. Por isso que o Senhor falou através do profeta. Mas quem falou? Foi o Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1. Então Deus usou homens e mulheres ao longo do Antigo Testamento, da história da humanidade, para dizer: olha, eu carrego uma promessa, eu falo algo, e esses homens foram usados por Deus para comunicar essa mensagem. Agora a pergunta é: esse versículo 23, ele se referia especificamente a Maria? Ele se referia especificamente ao fato, lá na época que aconteceu, narrado então por Isaías? Ou ele teria alguma predição dupla, ou que alguns vão chamar de uma profecia com um duplo cumprimento? Porque qual o objetivo dessa série? É a gente enxergar isso e não achar que está aqui no meio, e a gente nem olhar lá para Isaías, nem procurar entender o contexto. Não, nosso desejo é escavar isso lá na sua fonte, lá no contexto em Isaías. Então agora volta para o Antigo Testamento, ou vai para o Antigo Testamento, e abre comigo em Isaías 7. E é um contexto, irmãos, que eu vou falar um tanto quanto difícil, ou às vezes confuso, porque Antigo Testamento, guerra, inimigo, às vezes é um tanto confuso, mas eu vou fazer o meu melhor para te explicar o contexto aqui narrado por Isaías. Então Isaías, profeta de Deus, num período turbulento da vida do povo de Deus. Nessa altura, o povo de Deus já estava dividido em 2 reinos. Se você não lembra ou nunca foi informado disso, depois de Salomão nós temos essa divisão entre reino que foi chamado Reino do Norte e o Reino do Sul. As 12 tribos então se dividem, 10 para cima, 2 para baixo. Isaías então tem o seu ministério aqui nessas tribos do Sul. Ele se localizava em Jerusalém. As tribos de cima foram conhecidas como Reino do Norte, ou Reino de Israel. A tribo do Sul, o Reino de Judá. E, historicamente, ao longo do Antigo Testamento, a tribo do Norte era confusão o tempo todo. Era um tanto quanto mais desobediente. Não que a do Sul não fosse, mas que a gente encontra mais fragmentos de ações boas e de reis bons no Sul do que no Norte. Mas o que acontece agora é que você tinha esse cenário, o reino está aqui, norte e sul, você tem Síria aqui em cima, e nesse momento do ministério de Isaías, você tinha uma expansão do que era chamado como Império Assírio. Não é da Síria, é do Império Assírio. E o Império Assírio vinha de cima para baixo, da borda do norte, tentando pegar quem? Síria, o reino do norte, em algum momento chegaria até o reino do sul. Então, o que acontece? Eu estou te dando o cenário do que está acontecendo em Isaías 7, meus irmãos. O que acontece? Síria e Reino do Norte se unem. E se você ler o começo desse capítulo 7, eles se unem para atacar o Reino do Sul. Destronar o rei de Judá, que se chamava Acás, porque não tinha aliança com eles, para poder colocar um rei no Reino do Sul que fizesse a aliança com eles. Quem já se perdeu? Está todo mundo comigo ainda? Amém? Então, esse era o cenário. E o que tinha acontecido? O rei do sul tinha feito, então, um contrato, ou ele presenteou o rei da Síria, você consegue isso ver em 2 Reis.
ele presenteou o rei da Síria para garantir a proteção. Então, basicamente, a gente tinha aqui duelo de titãs. Síria e Reino do Norte, tentando impedir o avanço assírio, que estava em amizade com o rei de Judá. Esse é o cenário. Então, vem comigo no capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, rei de Judá, e o rei de Rezim da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Só nesse primeiro versículo aqui a gente já se perde com esses nomes. O que ele está narrando basicamente é o que eu expliquei. Os dois, Síria e Reino do Norte, atacaram o Reino do Sul e não puderam vencê-lo. E aí eles tentam então destronar o Acás. O verso 4 diz o seguinte: diga a ele, quem diga a ele? Agora já é o Senhor falando por Isaías para falar para Acás. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Então, vem a mensagem do Senhor. E aí, olha o verso 10 dizendo: diz ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso. Isso é Deus falando para Acás, dizendo: olha, me pede para que você fique tranquilo, eu vou te dar um sinal que você vai vencer, que você não vai perder essa batalha. Fica tranquilo. Verso 11: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal. Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás diz: não pedirei nada, não porei o Senhor à prova. Uma falsa humildade aqui, tá? Se você já está, meu Deus, que Acás maravilhoso. Por quê? Porque ele já estava em conluio, ele já estava em aliança com a Síria. Por isso que ele está aqui tão fortão. E aí ele fala o seguinte, verso 13: disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Uma virgem, ou a virgem, ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. O texto que nós lemos lá em Mateus, capítulo 1, Mateus está olhando então o nascimento de Jesus Cristo, e ele encontra, paralelo aqui, então ele olha para esse momento da história, 700 anos antes do Senhor Jesus, aproximadamente, antes do Senhor Jesus vir à terra e fazer o seu ministério terreno. Ele está dizendo, mas aquilo que aconteceu lá, era um sinal, que agora tem um cumprimento pleno, total, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos pensar a partir disso e nos questionar é, ok, esse sinal então era só para esse momento, e aí Mateus está lá um tanto que um devaneio ali, imaginando que tinha alguma coisa a ver a respeito de Jesus Cristo? Ou esse sinal não se cumpre aqui, porque você vai ver que a criança não é chamada Emanuel. O restante da profecia sim se cumpre, nós vamos caminhar com ela. Ela não se cumpre aqui, então ela só aponta na verdade para Jesus, ou ela é como que uma mistura de um evento histórico profetizado e cumprido no tempo de Isaías, que tem um reflexo claro, direto também, que se consuma na vinda do Senhor Jesus Cristo. Opção 1, 2 ou 3. Porque se nós olharmos isso como, não, isso aqui é só sobre Acás, isso é só sobre o reino de Judá. Ok. O filho narrado aqui que nasce, se você vier comigo no capítulo 8, ele diz o seguinte, capítulo 8 de Isaías: o Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Mahé, Shalal, Hash, Baz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunha e confiança. E aí olha Isaías narrando: então deitei-me com a profetisa, que era sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a um menino. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome, e está aí o nome, quem quiser dar o nome para o filho, fica uma boa sugestão. Então isso tinha a ver só com esse cumprimento, que nasce então o segundo filho de Isaías.
Se é o segundo filho de Isaías, não tem um cumprimento da profecia quando diz que a virgem conceberia. E a virgem, de fato, fala sobre essa ideia de virgindade, mas era a moça jovem que não tinha ainda contraído o matrimônio, portanto, era uma virgem. Então ele tem esse cumprimento só ali, não parece-nos. Mas, de fato, acontece algo que é cumprimento daquela profecia. Então essa profecia também não pode apontar só para o futuro. Porque se eu e você voltarmos no capítulo 7, verso 16, olha o que narra. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Então, o menino que ia nascer era um sinal dessa libertação futura contra a Síria e o próprio Reino do Norte, contra esse avanço das 2 terras que o rei Acaz temia. Irmãos, eu espero estar ajudando. Sabe por quê? Deixa eu explicar o porquê. Porque eu e você podemos ser tentados a olhar para a narrativa de Mateus e achar que é só dali, mas por que faria sentido se ele aponta para trás? E eu sei que às vezes fazer essa ligação entre Antigo e Novo Testamento é um tanto quanto desafiador e confuso, porque os contextos no Antigo Testamento são desafiadores. Mas eu quero que você entenda isso. Esse sinal, então, era essa criança que iria nascer, e antes que ela tivesse uma idade de discernir o certo e o errado, que para o judeu é aproximadamente aos seus 13 anos, quando ele tem essa cerimônia de transição, deixa eu te falar o que acontece, fato histórico, comprovado. Com 13 anos depois dessa profecia, sabe o que se cumpre? O Reino do Norte é plenamente destruído. O Senhor cumpriu sua palavra. A profecia se cumpre. 722 a.C. A profecia se cumpre. Deus não erra na sua palavra. Deus não falha. Como eu e você somos então convidados, ou pelo menos eu tenho visto dessa forma, e você tem liberdade para divergir de mim, não tem problema. Mas é nós olharmos essa profecia, então a forma como Mateus enxerga ela, como esse misto entre uma profecia que se cumpriu naquele momento, alguns podem falar parcialmente, alguns vão falar de uma profecia de duplo cumprimento, quando ela se cumpre aqui, mas ela ainda tem um cumprimento final. É assim que a gente olha para esse texto, é assim que a gente então agora volta para Mateus e entende esse contexto que estava acontecendo. Mas é maravilhoso porque Isaías ele também é conhecido como o profeta messiânico, ou seja, aquele que mais falou de Jesus. E depois desse contexto, lembra, nós lemos o capítulo 7, nós agora rapidamente lemos o início do capítulo 8. É no capítulo 9 que talvez seja um dos textos mais conhecidos nossos de Isaías, que é o quê? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele trará paz para o reino de Davi, o trono de Davi agora será perpétuo. Isso não pode ser humano, isso é claramente uma mensagem que aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Isaías sabia exatamente como ia acontecer, não, mas ele era a boca do Senhor. Mateus então está olhando para essa profecia lá no Antigo Testamento, e agora ele está achando o cumprimento nela. Agora tem uma outra pergunta, Ricardo, que eu e você podemos fazer, né, irmã Luciana? Podemos questionar esse texto e dizer, mas espera aí, Jesus nunca foi chamado também de Emanuel? Não iam dar o nome do menino de Emanuel? Não temos nenhuma passagem, Márcia, na palavra de Deus dizendo, e chamaram, Emanuel, vem aqui, né? E Emanuel, não. Mas o que eu e você precisamos ser lembrados também do significado do nome, irmã Dulce. Nomes não refletiam só o nome de uma pessoa, mas refletia a natureza, a história, o propósito de vida da própria pessoa. Quantos nomes nós vemos no Antigo e ainda no Novo Testamento sendo mudados para cumprir agora o propósito que Deus tinha estabelecido na vida daquela pessoa.
Então, Emanuel, de fato, não era nome próprio de Jesus, mas era a perfeita natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Era o Deus agora mais conosco impossível, porque é o Deus que se fez carne, habitou agora entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o Deus conosco. Não existe um Deus que se compadeceu tanto de um povo como o nosso Deus. Não há outro. Ele se fez carne. Hebreus vai falar que ele padeceu o que nós padecemos, mas sem pecado. Sem pecado. Que é um Deus mais próximo, é um Deus que já sabe que você vai sofrer amanhã exatamente como você vai sofrer, é um Deus que já passou o que você passa, é um Deus que já teve fome, é um Deus que chorou, é um Deus que descansou, é um Deus que nasceu de forma humilde. Me fala o que você quer mais de um Deus mais próximo do que esse nosso Deus. Deus, Jesus Cristo, o Senhor que salva, Ele também é Emanuel, Ele é Deus conosco. Deus conosco. Emanuel não era o nome próprio de Jesus. Não era Jesus, Emanuel, Cristo, Nazareno, Galileu. Não era isso. Mas isso era sobre o atributo do Deus que agora disse, Jesus Cristo, Ele nos resgata de volta. É pelo Senhor Jesus Cristo, a gente falava sobre só o Senhor, só Jesus, que nos resgata agora e nos faz chamar de Deus conosco mesmo, porque Ele é que nos liga, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Sem Ele a gente está distante, sem Ele é Deus apartado de nós, sem Jesus é Deus distante de nós. Mas com Jesus é Deus conosco, e só Ele. Não é Jesus mais alguma coisa, não é Jesus mais alguém. É só o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor, o Deus conosco. Obrigado, Fernando. É o Deus conosco. Sabe qual é o último verso do capítulo, ou do Evangelho de Mateus? Quem sabe? Sem abrir. Grande comissão. Ide por todo mundo, aí já facilitou, Mateus 28. Ide por todo mundo, a toda, vamos lá. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho, batizando em nome. E eis que eu estou... Último verso de Mateus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Capítulo 1 fala que ia nascer um Deus que era Deus conosco. Nosso Cristo que se fez carne, habitou entre nós. No último verso, Mateus 28, 20, ele diz, olha, eu estarei com vocês, eu sou Deus contigo. Eu sou Deus com vocês, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, até que tudo isso se consuma. Natal, então, não é só essa lembrança do Jesus ou de Jesus que nos salva, mas também é do Deus de perto. Deus de perto, aquele que se compadeceu de nós, aquele que viveu tudo que nós vivemos, mas sem pecado. Natal é o Deus conosco, Natal é a lembrança do Emanuel, só que sem Jesus não há Emanuel, sem salvação não há Deus conosco. Sem o Senhor que salva, não há o Senhor conosco. Você e eu não somos poderosos para interferir nessa ordem. Às vezes até queremos o Deus conosco sem a mudança de vida, sem a salvação, sem tocar nas nossas mazelas, sem tocar nas nossas feridas. A gente quer Natal desse jeito, presente só sobre nós, a gente não quer ser tocado. E às vezes a gente encara isso também na nossa vida espiritual, nós queremos o Deus conosco. E aí quando Ele não está conosco, a gente até se chateia. Mas a maior proximidade que eu e você podemos ter com o nosso Deus é pela salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o Deus conosco. Volta para mim, lá para Mateus, para a gente encerrar. Mateus capítulo 1 de volta. A narrativa termina da seguinte forma. Verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Natal, então, é essa promessa, essa profecia, ou essa promessa predita, essa profecia cumprida. Mas também ela precisa ser
recebida por nós. Sabe o que José fez? José recebeu essa palavra do Senhor. José creu, José foi obediente. Assim como lá no Antigo Testamento, Isaías também o foi. Maria também foi obediente. Porque nem sempre José teria direito de ter a decisão que ele estava querendo tomar. Não era um absurdo ele cogitar aquilo. Mas nos planos do nosso Deus, as decisões do Senhor são sempre melhores. Ainda as nossas decisões mais certas, elas ainda não conseguem competir com a precisão de Deus na nossa história. Sabe o que eu acho maravilhoso? É como, antes dele falar essa profecia, no verso 22, Sibeli, ele fala assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, né? Tudo isso o quê? Esse caos na vida de José e de Maria. Estava tudo bem, eles estavam fazendo tudo certinho, homem e mulher justas diante do Senhor, fizeram um contrato de casamento, estavam mirando, iam casar, mas aí de repente aparece, ela está grávida, ele se assusta, não quer mais casar com ela, o anjo aparece, diz, não, toma ela mesmo, e aí ele não tem nenhuma relação com ela até esse dia ou nascimento dele, ou seja, no Antigo Testamento e ainda nesse período de Jesus, essa consumação era a consumação do casamento de fato, para eles foi penoso, para eles foi sacrificial, mas houve obediência. Tudo isso aconteceu, tudo o quê? A suposta paz transformada em caos. E eu fico pensando na minha e na sua vida. Os caos que acontecem na minha e na sua vida. Fica tranquilo. Um dia nós vamos entender e falar, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Tudo isso o quê, pastor? O caminho lindo, maravilhoso? Não, o caos mesmo. A dificuldade mesmo. O transtorno mesmo. Seus planos frustrados mesmo. Sua precisão matemática anulada mesmo. Seus desejos mais puros, sinceros e corretos, cancelados mesmo. Tudo isso aconteceu. Não para que se cumprisse a sua vontade, mas para que a vontade do Senhor fosse cumprida na vida de José e de Maria. Que a vontade do Senhor se cumpra na minha e na sua vida também. Apesar de tudo isso que aconteceu. Creia, há um propósito do Senhor. Ele não perde o controle, Ele não está fora de controle, não está fora de ordem. Ele governa todas as coisas. O nascimento de Jesus, eu falei isso no começo, não foi um acaso no meio da história. Foi o cumprimento perfeito, exato, de tudo aquilo que o Senhor já tinha falado ao longo da história da humanidade. O Deus da história, intervindo na história, para pela obediência minha e sua, alterar o rumo da nossa história. Deixa Deus alterar o rumo da tua história. Deixa Deus desconstruir os teus sonhos. Deixa Deus construir novos sonhos. José ele foi atormentado em sonho para ter a revelação do Senhor. Eu e você, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar na minha vida. Tudo isso que aconteceu tem propósito, se você estiver alinhado na direção do Senhor. Quem é Jesus para você? Ele é aquele que salva? Ele é o Emanuel, aquele Deus conosco? Receba Jesus, não demora, não demora. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.